Há alguns dias atrás, o jornalista Jamil Chad foi excluído do grupo de colunistas do UOL. Os motivos não foram revelados, mas para quem acompanha a imprensa com afinco como eu faço, e para quem se interessa pela excelente cobertura que o Jamil faz, não é difícil compreendê-los. Jamil é um profissional indiscutivelmente ético, um dos poucos jornalistas da atualidade que evidenciam transparência no que dizem, no que reportam. Mas que ninguém se engane, o jornalista ético não é apartidário. Pelo contrário, ele tem lado, o lado certo, do bem, da coragem, da humanidade. O bom jornalista não precisa dizer por qual político sente mais afinidade, mas quando ele estiver diante do bem e do mal, não haverá dúvidas de que suas palavras darão o tom de seu posicionamento, e ele será o do bem. No UOL mesmo, quantos jornalistas há que fingem ser apartidários, esforçando-se em transparecer uma neutralidade inalcançável para qualquer ser humano? Jornalistas que se consideram imparciais ao ponto de criticarem medidas judiciais de um ministro do STF, por exemplo, apenas para não parecerem defender a esquerda? Quanta hipocrisia! Quanta intelectualidade rasa! Criticar medida judicial de um ministro, sabendo que essa crítica dá poder ao fascismo, também é atitude de quem escolheu um lado, ou de quem não tem medo ou vergonha de transparecer por qual lado tem mais simpatia. Afinal, que ligação pode haver entre o STF e a esquerda? Que relação existe entre a Constituição e a esquerda? O único elo que une a esquerda à Constituição Federal e ao STF é o respeito. E isso já foi historicamente evidenciado. Desde a Lava Jato, onde mesmo sendo sufocada por ilegalidades e conchavos políticos entre autoridades e imprensa, a esquerda se manteve íntegra, não pediu golpe e saiu altiva, sendo ela mesma golpeada. E se um jornalista foge da constitucionalidade só para parecer neutro, a única coisa que ele consegue ser é aliado da tirania, da opressão. Entre Bolsonaro e Lula, o jornalista brasileiro precisa mesmo ficar isento? Precisa fazer cara de paisagem diante dessas duas figuras? Um que tentou um golpe e a outra figura de alguém cujo pecado é ser um democrata que ama o povo? Há realmente meio termo entre um fascista que diz literalmente querer destruir um país e a vida de seu povo e um homem que faz o seu terceiro governo com evidente sucesso? Um governo bom já não seria ele mesmo o meio termo entre os excessos de dois lados? Nem mesmo robôs conseguiriam ter o sangue frio que um jornalista ético precisa ter no Brasil. O de não poder escolher, o de não poder naturalmente demonstrar, ainda que seja num leve sorriso, que está ao lado do respeito e da dignidade. Que objetividade é essa que querem de um jornalista que, ao ser conferida, tem lado? Um lado que pode ser qualquer coisa, menos o da esquerda, menos o do povo, menos o da justiça. Se, por exemplo, eu estivesse hoje diante de Adolf Hitler e Nelson Mandela e a título de parecer neutra tivesse que ignorar quem os dois efetivamente são, eu deixaria de ser humana. Escrever uma matéria apresentando as propostas de Hitler como se fossem viáveis para a humanidade, como se o seu ponto de vista fosse normal, como se a sua intolerância ao semelhante não fosse uma escolha fria, cruel, doentia, como se fosse possível hesitar entre o projeto dele e o de Mandela. Ah, por favor! A normalização do vício, do pecado, do crime, até que ponto é capaz de chegar à voz dos interesses ocultos de um veículo de comunicação? O que, afinal, o dinheiro não compra? É espantoso. Se nem 3 governos bem-sucedidos, inclusive na economia, foram capazes de fazer com que Lula fosse não amado, admirado ou condecorado, mas minimamente reconhecido pela imprensa brasileira, então não há mais quase nada o que esperar dela. E ainda assim, a imprensa nacional goza de má fama entre os próprios leitores e espectadores da extrema-direita. Não porque seja neutra e isso os desagrade, pelo contrário, porque é alinhada a eles, mas a incurável basbaquice deles não os permite enxergar essa realidade. O que, sinceramente, é uma desonra em dobro para qualquer veículo de imprensa.